Boa tarde a todos, na paz do Senhor. Eu vou dar continuidade com a leitura do livro de Malaquias, o último profeta, um profeta menor no Velho Testamento, e trazendo um pouco a nossa memória a respeito do capítulo 1 que foi lido da vez passada. O que nós temos que entender que esta era a situação do povo, chamado povo de Deus, nesta época aqui, ou seja, 430 anos antes da vinda de João Batista. Então, nós precisamos entender que esta aqui era a condição desses líderes da época, dos sacerdotes que estavam guiando, vamos dizer assim, o povo chamado povo de Deus. É sempre importante nós entrarmos já na leitura entendendo o que é que estava acontecendo aqui, né? Então, hoje eu vou ler o capítulo 2 completo, que é constituído por 17 versículos. Nós temos 3 subtítulos, tanto no inglês quanto no português. No inglês vai dizer Rules for Priests, que traduzido para o português são os regulamentos para os sacerdotes. O segundo subtítulo é Judah was not loyal to God, ou seja, Judá não foi fiel a Deus. E o terceiro, The Special Day of Judging, que traduzido para o português é o dia especial do julgamento. Em português, o primeiro é o castigo dos sacerdotes, o segundo é a desobediência do povo de Israel e o terceiro é o dia do juízo. Então, primeiro em inglês, depois em português. Book of Malachi, chapter 2, verses 1 to 17. Rules for the priests. Priests, this command is for you. Listen to me. Pay attention to what I say. Honor my name, says the Lord, all-powerful. If you don't, I will send a curse on you and on your blessings. I have already cursed them because you don't pay attention to what I say. I will punish your descendants. I will smear your faces with the animal insides left from your fists, and you will be thrown away with it. Then you will know that I am giving you this command, so my agreement with Levi will continue, says the Lord all-powerful. My agreement for priests was with the tribe of Levi. I promised them life and peace, so they would honor me. And they did honor me and fear me. They taught the true teachings and spoke no lies. With peace and honesty, they did what I said they should do, and they kept many people from sinning. A priest should teach what he knows, and people should learn the teachings from him, because he is the messenger of the Lord all-powerful. But you, priests, have stopped obeying me. With your teachings, you have caused many people to do wrong. You have broken the agreement with the tribe of Levi, says the Lord all-powerful. You have not been careful to do what I say, but instead you take sides in court cases. So I have caused you to be hated and disgraced in front of everybody. Judah was not loyal to God. We all have the same Father. The same God made us. So why do people break their promises to each other and show no respect for the agreement our ancestors made with God? The people of Judah have broken their promises. They have done something God hates in Israel and Jerusalem. The people of Judah did not respect the temple that the Lord loves. And the men of Judah married women who worship foreign gods. Whoever does this might bring offerings to the Lord all-powerful. But the Lord will still cut that person off from the community of Israel. This is another thing you do. You cover the Lord's altar with your tears. You cry and moan because he does not accept your offerings and is not pleased with what you bring.
You ask why? It is because the Lord sees how you treated the wife you married when you were young. You broke your promise to her, even though she was your partner and you had an agreement with her. God made husbands and wives to become one body and one spirit for his purpose, so they would have children who are true to God. So be careful and do not break your promise to the wife you married when you were young. The Lord God of Israel says, I hate divorce, and I hate people who do cruel things as easily as they put on clothes, says the Lord all-powerful. So be careful and do not break your trust. The special day of judging, you have tried the Lord with your words. You ask, how have we tired him? You have tired the Lord with your words. You ask, how have we tired him? You did it by saying, the Lord thinks anyone who does evil is good, and he is pleased with them. Or you asked, where is the God who is fair? Agora em português. O castigo dos sacerdotes. O Senhor Todo-Poderoso diz, sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não decidiram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrada. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. E, de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e os rejeite, porque vocês não me obedecem e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A desobediência do povo de Israel. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem, : gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta : por quê?
É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz, : eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. O dia do juízo. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam, : como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim, : o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam, : onde está o Deus justo? Amém, né? Então aqui eu termino a leitura dos 17 versículos. É uma leitura muito clara, né? E eu não quero me estender para que o áudio não fique longo, né? Eu entendo que as pessoas têm seus trabalhos, seus afazeres na casa, domésticos, né? Mas aqui nós podemos perceber tantas coisas, né? Esse daqui era o parâmetro, era a situação, era o cenário em que os líderes religiosos, 430 anos aproximadamente antes de João Batista, era esta a situação em que eles se encontravam, né? Eu vou tentar dar uma pincelada por alto em alguns dos versículos, não irei de um por um, né? Mas aqui na entrada é importante enfatizar que já no versículo 2, ele fala: se não obedecerem ao meu mandamento e não se decidirem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição. Ele está falando que ia fazer, mas depois já fala, ele mesmo fala, aliás, já os amaldiçoei, né? Então eles já estavam amaldiçoados porque eles já haviam resolvido, essa liderança essa liderança dessa época aqui, já havia resolvido não honrar a Deus, não lhe obedecer, né? Então o Senhor no 3 já fala que vai castigar os filhos. E olha, a coisa desce aqui, ela fica até um pouco gráfica, né? Vou castigar os seus filhos e esfregar no rosto deles, né? As fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. Pare e pensa. Pare e pensa nisso aqui. Agora, de momento, assim, de imediato, eu nem consigo tentar trazer isso para os dias de hoje. O que é que seria comparável a isso? O que será que nós poderíamos pensar a respeito disso, que Deus, trazendo para a igreja nos dias de hoje, o que é que Deus deveria fazer aos líderes de hoje que se encaixasse numa comparação com isso aqui? O negócio é pesado, é pesado. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Que coisa triste, né? E no 4, assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, quer dizer que os descendentes de Levi aqui, eles foram obedientes. E Deus não estava querendo deixar que esses aqui de Judá, quebrassem aquilo. Porque quem sabe pela desobediência desses de Judá, poderia haver uma quebra ali naquela aliança que Deus fez com Levi, né? Então o Senhor fala: assim vocês saberão que eu estou dando essa ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Eli, não seja quebrada. Ele sempre reafirma, né, no final de cada sentença ali de profecia, no lugar de cada sentença que Deus ia entregar para eles, ele sempre diz no final: sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Daí no 5 ele diz: na aliança que eu fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. E eu fiz o que eu prometi, para que eles me respeitassem. E de fato eles me respeitaram e temeram. Então aqui o que acontece? Os sacerdotes de Eli temeram ao Senhor e eles gozaram de vida e paz. Eles aqui ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Por que isso está escrito aqui, meu Deus? Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Eu quero falar com você, minha irmã, meu irmão em Cristo, meu amigo que me ouve. Quem sabe você ainda nem se converteu. É bom que você já fique até de sobreaviso, fique avisado.
certo? Que você vai precisar muito ler os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, conversar com Deus e orar. Sim, vá para uma igreja, mas não vá para uma igreja acreditando que tudo que você vai ver lá está de acordo com a palavra de Deus, porque infelizmente as lideranças de igrejas no dia de hoje também, muitas delas se encontram na situação desses sacerdotes aqui, desses sacerdotes os quais Deus estava abordando de uma maneira muito severa e que requeria que fosse desta maneira. Por quê? Porque Deus é invisível aos olhos físicos. Ninguém vê ele. É por isso que as pessoas tiram proveito disso. Tiram proveito para falar em nome de Deus aquilo que Deus não mandou ser dito, não mandou falar, certo? Ensinamentos errados, que é o que eu acabei de ler aqui. Ensinavam sempre o que era direito. Os sacerdotes de Levi, não esses aqui. Não esses que Deus estava tratando com eles, os de Judá. Ensinavam que era, e nunca o que era errado. Quer dizer, o povo, as ovelhas, eu já expliquei para vocês, é necessário às vezes a pessoa tirar um tempinho, fazer pesquisa sobre a ovelha. Ela é um bicho que precisa ser guiado. Ela é míope, ela não enxerga, certo? Então, o povo de Deus precisa ser conduzido, mas aqui nessa época eles estavam fazendo tudo errado. Estavam fazendo tudo que Deus não mandou fazer, né? Então, o próprio Deus comparando aqui os sacerdotes de Levi com todos os erros que esses aqui de Judá estavam cometendo, né? Então, Deus fala dos sacerdotes de Levi que eles viviam em paz comigo, o Senhor falando, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Pare você, meu irmão, que é líder nos dias de hoje em uma igreja, será que é isso que está sendo ensinado na casa do Senhor? Aqui os irmãos, as ovelhas, né, o povo que precisa ser conduzido, as ovelhas precisam ser conduzidas, estão deixando o caminho da maldade? É isso que está sendo ensinado? E daí no 7, os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, a respeito de Deus. Tem que ser dita a verdade. E todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, o que é certo, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. No 8, mas agora vocês, olha aqui no 8 o Senhor já fala, mas agora vocês, sacerdotes, tá? De novo aqui, né? Voltou de novo a dar aquele tratamento um a um, como diz o outro, né? Para esses sacerdotes de Judá aqui, né? Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo. E os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes de Levi, descendentes de Levi, né? Não foi no 9, por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem e quando julgam causas não tratam a todos com justiça. No final dessa sentença, eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando, né? Então, Malaquias profetizando, né? Entramos agora aqui no segundo subtítulo, a desobediência do povo de Israel. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? Só que o que havia entre eles? Engano, trapaça, calote, entende? Como é que esse povo carregando o nome de Deus, carregando o título de representantes do Deus Todo-Poderoso, né? Que o Senhor usa isso em todos os finais de frases, onde ele está aplicando aquela sentença, né? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu, o Senhor Todo-Poderoso. Então, olha o peso disso, olha o peso disso. O que acontece é que de uns 20 anos para cá, mais ou menos, né? Porque a gente chega aí, passa dos 60, você já tem que ficar aí até tentando relembrar onde foi que a coisa começou a descambar, vamos dizer assim, né? Parece que houveram, assim, uns interesses diferentes dentro das igrejas, sabe? E vagarosamente foram deslizando a coisa, foram
escorregando. Ah, isso aqui pode ser que não vai dar nada não, se nós fizermos isso daqui, sabe? E houve assim um certo encanto, e houve assim uma certa cobiça, né? Um certo encanto pelas coisas deste mundo, ou seja, brilhou o vinho no copo, vamos dizer assim. Eu não estou falando aqui de vinho, não, de verdade. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? As pessoas se sentiram atraídas pelas riquezas, pelo conforto. Não há nada errado em tudo isso, se Deus lhe der, entende o que eu estou falando? Se Deus conceder, foi Deus que te concedeu. Agora, daí a usar de subterfúgios dentro da casa deste Deus todo-poderoso, sabe? Ah, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. E eu faço esse trabalho porque Deus me pede, sabe? Eu quero um dia, quando eu deixar essa vida física aqui, eu quero chegar diante de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor me pediu, eu fiz, né? Porque o Senhor me pede que eu faça essas leituras e que eu faça alguns comentários, na esperança de que alguns sejam alcançados. Sabe por quê? Porque Deus quer, Deus precisa. Não que ele precise, na verdade, Deus não precisa de nada, mas ele é o desejo dele por amor. Ele deseja por amor. O que ele deseja? Isso que eu li aqui no começo. Que os sacerdotes, ou seja, que os líderes decidam honrá-lo. Honrá-lo como? Não só na observância e na compreensão dos seus mandamentos, na sua santa palavra, mas na obediência, no fazer aquilo que está escrito, certo? E é nisso que a coisa desanda, quando deixam de fazer, né? E acham que ainda estão representando a Deus, né? Então aqui ele fala, porque então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados. Então aqui havia engano entre eles. Havia engano, eles não falavam a verdade uns com os outros, ou diziam meias verdades, ou meias verdades são meias mentiras, né? E nós sabemos quem que é o pai da mentira, né? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. Então, quando Deus refere a situação como uma coisa nojenta, você pode imaginar que é nojenta. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoraram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Todo-Poderoso. Quantas coisas dá para falar aqui, né? Quantas coisas dá para falar aqui? Profanaram o templo que o Senhor ama, casaram com mulheres que adoram ídolos, que o Senhor expulse do nosso país pessoas que fazem isso. E mesmo que apresentem ofertas, o que nós podemos tirar disso daqui, gente? Eu já participei de igrejas, certo? Onde a gente percebe depois de um certo tempo, eu tenho 46 anos, indo para 47, no caminho da fé, sabe? E eu já pertenci a várias igrejas, muitas, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, voltei para cá de novo aqui, sabe? E a gente, à medida que os anos vão passando, nós vamos amadurecendo, nós conseguimos observar o que acontece, sabe? E deu para perceber que existiam muitos pastores que estavam em algumas das igrejas a que nós pertencemos, em que só porque a pessoa que chegou nem se converteu ainda, mas decidiu ali fazer uma doação para um apetrecho dentro do templo, assim, pronto, irmão, vem sentar já até aqui no púlpito conosco, entendeu? Isso se chama favoritismo só porque a pessoa deu aquela oferta ali, certo? Deus nunca se agradou disso, né? E continuando aqui, existe outra coisa que vocês fazem. Gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Quantas pessoas, quantos cultos nos dias de hoje, onde as pessoas estão criando subterfúgios, elas estão criando coisas assim diferentes, por quê? Porque Deus já não está mais ali, entende? Deus não está mais ali. Às vezes
Uma pessoa até pega o microfone, começa a orar também e chora. É isso aqui, ó. Isso aqui que tá falando aqui, ó. Gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem. O que nós precisamos voltar a entender, como povo de Deus, é o seguinte: Deus, ele sim, ele é invisível. E Cristo, ele andou na terra, ele foi visível aos olhos de todos, mas quando ele pagou ali aquele preço de sangue por mim e por você e por toda a humanidade, e ele morreu, ele expirou, mas depois ele ressurgiu ao terceiro dia, depois daqueles 40 dias que ele andou na terra, ele voltou para o Pai. Então, hoje, ele também é invisível aos nossos olhos carnais, né? Nós entendemos que ele habita no coração daqueles que são fiéis, fiéis como esses sacerdotes de Levi aqui foram, não como esses de Judá que não foram fiéis. Então o Espírito de Deus habita com esses, e esse é o selo, essa é a certeza, e o descanso e a paz que ele fala aqui, né? Ele fala de uma paz, né? O Senhor fala aqui que eles tiveram vida e paz, né? E ele fez o que prometeu, que foi dar vida e paz, né? Então, estas pessoas que obedecem, que honram ao Senhor, recebem essa vida e essa paz, né? Já os que não fizeram isso, que são esses aqui que Deus está abordando nesse texto, não tem vida e não tem paz. Aí o Senhor diz assim, e cada um de vocês ainda pergunta, 2 pontos, por quê? E Deus mesmo responde, é porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa. Essa parte aqui que eu vou ler, eu quero que vocês entendam o seguinte. Sim, é no sentido literal. Lá naquela época eles também estavam tendo este problema. Ao lado de todos os outros aqui, né? Da infidelidade deles, de oferecer animal doente, sem perna, cego, no altar de Deus, né? Isso traduzindo para os dias de hoje, o que seria isso hoje, hein? O que seria isso hoje? Peça para Deus, minha irmã, meu irmão, para te revelar o que seria oferecer um animal manco, com a perna quebrada, ou cego. O que seria isso hoje, nos dias de hoje? Que tipo de oferta seria hoje, na nova aliança? Uns líderes estarem oferecendo para Deus esse tipo de sacrifício, né? Então, agora ele entra nessa parte aqui, sido infiel à sua esposa, mulher com quem casou quando era moço. Tinha isso aqui no sentido da palavra sim. Eles se tornaram todos adúlteros, para além de estar oferecendo os animais mancos e cegos, também eles iam e largavam as mulheres deles lá, que já tinha, quem sabe, lá uns 20 anos, 30 de casado, ficou meio aborrecido, né? Não sei o que é, o que não é. Mas, literalmente, eles faziam isso, né? E o Senhor abominou isso. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Então, literalmente, isso aqui acontecia. Então, imagina, não bastando todos os outros, né? Ainda tinha isso daqui. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenham filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Então, era isso aqui. Então, para além de todo aquele outro erro lá dentro do templo, oferecendo os bichos todos defeituosos, agora também estavam destratando suas esposas, no sentido literal, muitos até querendo divorciar, abandonar elas, para pegar uma outra, quem sabe 15, 20 anos mais nova, não sei. Isso era no sentido literal. E nesse tempo aqui, as mulheres ficavam em maus lençóis. Porque não era como hoje, né? Hoje, graças a Deus, tempos modernos, né? Nós estamos no século XXI e as coisas todas mudaram, as mulheres se tornaram emancipadas, né? E elas trabalham, muitas mulheres trabalham até mais do que homens hoje, né? Elas são autônomas, né? Então hoje a coisa mudou. Eu acho isso muito bom, sabe? Eu particularmente entendo que isso é uma coisa muito boa para as mulheres, né? Mas aqui, então, não bastando, eu entendo que isso aqui é no sentido literal, mas é também no sentido espiritual, sabe? Aqui, olha, abandonar a mulher com quem casou quando era moço pode significar também nós termos abandonado aquele início da nossa fé, sabe? Porque todas as vezes que o Senhor fala sobre adultério na palavra do Senhor, também se refere a essa parte, quando nós deixamos a nossa fé em Cristo
e vamos atrás de outras coisas, isso é um adultério espiritual. É quando nós nos distanciamos do Senhor, existe uma comparação entre essas duas coisas, né? E aí, no final desse versículo, quando Deus fala isso, ele diz assim: pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz, dois pontos, eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então, nesse tempo aqui, Jesus ainda não tinha vindo, porque Jesus ajudou muito as mulheres, né? Ele quebrou muitos tabus contra as mulheres. Mas nessa época aqui, Deus já avisava. Ele era contra o divórcio. Ele é contra o divórcio, né? Então, também dá para aplicar isso aqui à nossa vida espiritual, né? Você que aceitou Jesus, continue no caminho, não vá atrás de outros deuses. Não corra atrás, não coloque outras coisas em primeiro lugar, porque isso também é classificado como um adultério, né? Como um divórcio. E esse finalzinho aqui é apenas um versículo, o dia do juízo. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Olha isso daqui. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Vou deixar você concluir o que é isso aqui. E Deus, lembre-se de novo que Deus está falando com os sacerdotes, trazendo para os dias de hoje com lideranças. Mas vocês ainda perguntam como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Ainda pergunto, por que será que a gente deixou Deus cansado, né? Foi por falar isso, dois pontos. O Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta de quem faz maldade, né? Ou então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Né? Então, aqui encerra esse capítulo de número 2. Então, é necessário que as lideranças, nos dias de hoje, tentem trazer esse texto de Malaquias, sabe? Para os dias de hoje. Tente. A palavra do Senhor, ela não envelhece, ela não fica antiga. Ela foi, é e sempre será vida para aqueles que amam a Deus, para aqueles que querem entrar na eternidade com Deus, né? E devemos sim nos lembrar que Deus não compactua, Ele não tem comunhão, Ele não assina embaixo de coisas erradas. Aqui eu li sobre coisas erradas, aqui fala sobre o que é certo, sobre o que é direito, sobre o que é errado, fala sobre maldade. Maldade. As pessoas que dizem que tem a presença de Deus nelas, quando cometem o que é errado, o Espírito de Deus acende uma luz vermelha. Ela começa a piscar, para. Mas o perigo existe que é quando ela pisca e a pessoa vai do mesmo jeito, porque decidiu ir, ela começa a piscar menos, sabe? Ela vai piscando cada vez menos. Por quê? Porque vai cauterizando. A pessoa não vai dando ouvido àquilo que Deus está querendo chamar a atenção dela a respeito e vai cauterizando. Então, é preciso que nós venhamos a entender, sabe? Que nós venhamos a entender que Deus não muda. Ele não irá se acomodar a nós. Só pelo fato dele ser invisível aos olhos físicos, ele não vai fazer isso. A sua palavra é fogo. A sua palavra é a verdade, é um martelo que esmiuça a penha. A sua palavra, ela corta, ela diz que corta entre juntas e medulas, ela separa as células do nosso corpo. Será possível que lideranças de igreja nos dias de hoje pensam que vão chegar aonde? Ensinando o que é errado, o que não é direito? Ou então, ali, ó, viviam, aquele diz que a tribo de Levi vivia em paz comigo, faziam o que era certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Então, quem está no caminho da maldade não está em obediência a Deus. E liderança fazendo isso, imagino que não vai ser os liderados, não é verdade? Mas eu tenho uma boa notícia, para você, ovelha. Para você, ovelha que me escuta, minha irmã, meu irmão em Cristo, tem uma notícia excelente para você. Deus conhece o desejo da tua alma.
que é de obedecer a santa palavra do Senhor, sabe? Então eu vou te dar, faça como eu fiz, faça como eu fiz. Busque você mesmo na sua casa, sabe? Leia os evangelhos com temor na presença de Deus. Cada capítulo em voz alta, leia em voz alta, porque quando nós falamos, quando nós articulamos as palavras na atmosfera, isso é levado diante de Deus. E a palavra do Senhor é poderosa quando nós verbalizamos ela. Por exemplo, quando eu falo ela volta dentro do meu próprio ouvido. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando ela volta dentro do meu próprio ouvido, ela faz aquilo que ela precisa fazer na minha alma e no meu espírito. Ou seja, me enche de verdade e não me deixa cair nas mentiras. Entende o que eu estou falando? Então, você, ovelha, que é sincera, que ama Jesus, não quer fazer maldade. Você quer andar no caminho certo. Você não quer bajulação, sabe? Porque dentro das igrejas, de umas 2 décadas para cá, sempre existiu o grupo dos bajulados e dos que bajulam. Tem tudo isso. É tudo uma grande podridão, sabe? Que cansou a Deus, cansou tanto a Deus, que Deus falou aqui, olha, no início aqui, ó, vou vou castigar seus filhos, esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. Para e pensa nisso. Eu ainda não consegui trazer isso para os dias de hoje. O que poderia ser isso? Mas eu vou orar, eu vou pedir para Deus me mostrar o que pode ser isso. Imagine isso, Deus chegar num ponto desse, do tanto que Deus não ficou indignado com isso aqui. Por causa de quê? Porque estavam ensinando coisas erradas. Estavam também aqui aceitando, ó, eles estavam aceitando ofertas. Aqui o Senhor menciona sobre isso. Ele fala sobre ofertas aqui. Do tipo, eles aceitavam certas coisas de algumas pessoas porque traziam as ofertas, sabe? Então, se isso aqui estava assim, dessa forma, 430 anos antes de João Batista, eu te pergunto, nos dias de hoje, será que você realmente acredita que a igreja está toda certinha? Você acredita nisso? Olha, eu deixo com você essa pergunta, eu não vou nem responder, sabe? Mas de volta a você, ovelha, minha irmã, meu irmão em Cristo, que ama a Jesus Cristo, que derramou seu sangue pela tua vida, para você gastar a eternidade com Deus. Quando você olhar para uma situação e um ponto de interrogação vir no seu coração, mas será que isso é de Deus? Fale com Deus, leia a sua palavra, peça para o Espírito Santo que mora em você te orientar, para que você não seja enganado, sabe? E todo aquele que amar a verdade, Deus vai trazer a verdade para ele, viu? A pessoa que ama a verdade não vai acreditar em mentiras. Eu digo isso para você de experiência própria. Eu busco, eu analiso, eu sou uma pessoa analítica, Deus me fez uma pessoa muito analítica, sabe? Eu comparo as coisas, e a maior comparação que nós como ovelhas temos que fazer é com a santa palavra de Deus. É com ela. Se tudo que você for ouvir um dia num sermão dentro de uma igreja, você comparar com a palavra de Deus estiver fora, não engula, não coma. Jogue, é aquela velha história que eu sempre falo. Pegue o peixe, coma a carne, joga o osso fora, o espinho no lixo. Tá? Então eu não vou me delongar, porque eu acho que já até falei bastante, né? Assim, eu estou aqui no final do capítulo de número 2, né? E eu vou ver se consigo, na próxima leitura, também ler o capítulo inteiro, número 3, para não haver uma quebra na compreensão, né? Assim que o Senhor tenha misericórdia de nós, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo bem difícil, sabe? Nós estamos vivendo num tempo difícil. Olha, eu vi tantas igrejas, quando eu me converti, eram igrejas onde a presença de Deus vinha sobre as pessoas. O que mais haviam dentro dos cultos, minhas irmãs e meus irmãos, eram os lenços. Eram os lenços e pessoas no altar indo se arrependendo de seus pecados, sabe? Genuinamente, o Senhor batizando com o Espírito Santo, endemoniados caindo e sendo libertos instantaneamente. Onde estão os endemoniados no dia de hoje? Às vezes eu fico preocupada com isso, sabia? Outro dia eu estava aqui conversando com o Miguel, nós dois aqui em casa. Falei, onde será que foram parar os endemoniados no dia de hoje, Miguel?
Aí ele até, nós mesmos concluímos, né, com a gente mesmo, misericórdia eterna, né? Misericórdia, talvez as pessoas estão oprimidas e o inimigo nem se manifesta, por quê? Porque se encontra confortável, que sabe que o ambiente está ali até favorecendo aquela situação, né? Não podemos julgar, né? Mas que Deus tenha misericórdia de sua igreja, né? Deus tenha misericórdia na sua igreja, né? Quando eu me converti, nós ouvíamos Cristo, Cristo, a mensagem de Cristo, do sangue derramado na cruz para perdão dos pecados. Hoje em dia nós entramos ou assistimos pelo YouTube cultos, é apenas pedindo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, ofertas, ofertas. Quem vai dar tanto? Quem vai dar tanto? Faça dívidas. Olha, misericórdia, Senhor, misericórdia da tua igreja nos dias de hoje, né? Que o Senhor venha nos orientar e diga uma coisa, Deus orienta, viu? Ele não permite que aquele que ame a verdade fique na mentira. Deus orienta, Deus orienta. A palavra dele diz que aquele que busca o Senhor encontra, aquele que bate, a porta se abre, né? E aquele que pede, recebe. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, continue abençoando cada um de nós, e eu estarei na sequência dando continuidade aí no capítulo de número 3 do livro de Malaquias.